O progresso e desenvolvimento de uma cidade se constrói com muito trabalho e dedicação. A sua história e a história da sua empresa, contadas através do rádio. Agora, falando com a nossa gente. Muito boa tarde, está começando mais um Falando com a nossa gente aqui na Rádio Sarandi. Hoje é quinta-feira, dia 26 de junho, são 13 horas e 8 minutos, 13 graus a temperatura neste momento. E a partir desse momento nós estamos ao vivo também pelo Facebook, então quem quiser nos acompanhar aí a entrevistada também, que logo a gente vai conversar, pode fazer isso na nossa página Rádio Sarandi. Lembrando que todas as nossas entrevistas, posteriormente, elas são armazenadas no nosso canal do YouTube. Então você pode ir lá, pode compartilhar, reassistir aos conteúdos que nós já disponibilizamos. Falando com a nossa gente, conta com o apoio de Iota Internet, com serviço de portabilidade de telefone fixo, muito mais economia numa linha totalmente digital via fibra ótica. E o melhor é que você pode manter o número antigo, né? Informações pelo 3361-4947 com toda a equipe da Iota. Contamos com o apoio também de Sicredi. Atenção, produtor rural. Os recursos do novo Plano Safra estão chegando no Sicredi. Fale com os gerentes e inicie o seu planejamento. Sicredi é ter com quem contar. E para o Falando com a nossa gente de hoje, nós vamos conversar com a Samara de Quadros. Ela que trabalha junto à Acisar, né? Trabalha com a parte jurídica também na nossa região, não só aqui em Sarandi. Vamos conhecer um pouquinho mais da história dela, de onde ela vem, a trajetória dela até chegar aqui e também, né, da inserção no mercado de trabalho aqui em Sarandi, na nossa comunidade. Samara, primeiramente eu quero te agradecer por aceitar esse espaço, né, de bate-papo aqui. Eu sei que não foi fácil conciliar a agenda, mas te agradeço. Seja bem-vinda aos estúdios da Rádio Sarandi. Obrigada, Ali. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sarandi. É um prazer, né, estar aqui, batendo esse bate-papo legal aqui com vocês. Quero agradecer também ao espaço, a oportunidade. Estamos aí para conversar um pouquinho e dialogar sobre a história. Samara, você é natural de onde? Sou natural de Palmeira das Missões. Nasci lá. Não morei lá, né? Mas acabei com a minha família de São José das Missões, uma cidade mais no interior, pertencente ali à região de Palmeira. E depois vim morar em Sarandi. Fiquei um tempo fora e agora faz um ano que eu retornei a Sarandi. E daqui não pretendo mais sair. Quem são teus pais? Tu tem irmãos também? Tenho um irmão de 15 anos, né? O meu pai tem loja de carro em Palmeira das Missões, né? Então trabalha mais por lá. E a minha mãe mais nos afazeres domésticos mesmo. Você passou a infância onde, então? Já que a gente ficou mais tempo em São José, né? São José. Mas acabamos morando fora. A gente acabou morando em Mondaí, Santa Catarina. Moramos um período também na região ali de Porto Alegre, né? E faz uns 7 anos, quando eu saí daqui, que daí eu morei no litoral, Araranguá, e depois morei em Erechim. Como é que foi essa infância em outra cidade, né? Com outra realidade daqui a pouco? Não sei se a cidade era maior do que Palmeira. Não, Mondaí era a cidade de Santa Catarina, né? Uma cidade pequena. Uhum. Então, é uma cidade bem acolhedora, assim. O pessoal lá, bastante divertido. Tenho amizades até hoje, assim. Eu fui para lá com uns 9 anos de idade. Então, assim, continuei, né, lá e as amizades até hoje. Sendo uma delas até, inclusive, colega de trabalho. É mesmo? Advogada também. A gente manteve esse vínculo e foi bem bom. Como é que, assim, qual a tua memória mais afetiva, eu diria, do teu período de infância, assim, aquele período de escola, de amizades? Como é que você lembra dessa época? A minha parte da infância, assim, eu estudei muitos anos no Barreirinho, né? Quando nós moramos em Sarandi, eu saía daqui e ia para o Barreirinho, estudava lá. Então, bastante dos colegas daqui, fruto da infância de lá, da pré-escola, né? Do ensino fundamental. E depois, de lá eu cobrava passagem de ônibus da linha do Martinho, de Constantina, e eu cobrava as passagens e retornava para Sarandi. Porque quando eu ia, às 5h30 da manhã, o transporte público de Sarandi descia,
mas ele fazia toda a volta para pegar todos os alunos. Então, eu saí muito cedo. Uhum. E daí, para voltar, eles não voltavam para cá. Porque não tinha alunos que saíam de Sarandi, da cidade, para ir para o interior, como tem hoje, né? O meu irmão estudou muitos anos depois, mas a gente tinha a linha, o ônibus que fazia esse transporte. Mas agora, não, na minha época, não tinha. Desde pequena, então, era essa correria, já Sempre. estava na estrada. Sempre. Acho que eu sou um pouco imparável, assim, nessa parte de ir atrás dos objetivos, assim. Uhum. Como é que era a Samara aluna na época da escola, assim? O que você gostava? Eu sempre fui muito dedicada. Então, assim, desde do fundamental, ensino médio, faculdade, eu sempre fui muito dedicada. Eu sempre fui muito esforçada. Então, eu sempre digo, assim, que eu acho que eu podia ter sido um pouquinho mais leve, sabe? Ter aqueles... Principalmente no tempo da faculdade. Podia ter aqueles momentos mais descontraídos, assim. Tive, mas poucos. Na faculdade tive poucos. E tempo de escola, então, porque eu saí... Como eu saí do pessoal do Barreirinho, lá da minha turma, a gente veio para cá, do Aldo Conte. Então, os meus amigos voltavam para lá. Uhum. Eles não... E eu ficava aqui, né, na cidade. Então, eu não tinha muito as amizades da cidade. Os meus amigos eram do interior. Uhum. Então, acabava que eu estudava muito e o foco era mais esse. E a gente tem uma rotina diferente quando a gente estuda no interior e estuda na cidade, né? Uhum. Você se cobrava muito? Sempre. É. Sempre me cobrei. Até hoje? Hoje eu posso dizer que eu já estou mais tranquila, assim. De uns 3, 4 anos para cá. As terapias sempre ajudam, né? Sim. Eu sempre digo que existe a pessoa que faz terapia, que não faz terapia, são duas pessoas, a tratada e a não tratada. Mas, sim, agora faz um tempo para cá, sim, que eu não me cobro mais tanto. Mas eu sou muito comprometida, então eu me preocupo muito. Mas, ao mesmo tempo que eu me preocupo, eu também levo a vida mais tranquila. Mas, em certo ponto, não. é saudável, Sim, né? Sim. Hoje eu penso que tudo é um equilíbrio. Eu sempre digo, o equilíbrio que a gente tem que ter sempre na vida, em todas as áreas dela, né? Pessoal, profissional, amizade. Porque se uma não tiver equilibrada, a outra também não vai estar, né? Uhum, exatamente. A tua época de juventude, assim, a gente sabe que esse período de adolescência, todo mundo passa por aquela fase rebelde, né? Sim. Como é que era pra ti, Samara? Porque, notando, né, na tua fala, essa coisa de ser mais focada, mais centrada e até nessa parte de se cobrar, assim, como é que era a juventude? Como é que tu encarou esse momento de adolescência? Eu não fui uma adolescente que deu problema, sabe, para os pais, assim, ou dor de cabeça, não. Claro, a gente tem uma fase que a gente acaba tendo umas amizades, e nos seus 15, 18 anos, tu acaba se distraindo um pouco, mas nada que hoje eu percebesse que foi algo que não foi saudável da época, sabe? Uhum. Eu posso dizer que sim, eu sempre fui uma filha exemplo, assim. Eu acho que não tenho nada de queixa quanto a isso. Então, não significa que me arrependa, não. Mas se eu tivesse levado, quem sabe, umas coisas um pouco mais leve, eu teria aproveitado algumas coisas. Mas também não me arrependo. Acho que o que aconteceu era para acontecer daquela forma e tu se torna o que tu quer ser, né? Sim. Então, tu sempre tem duas escolhas na vida. E tu vai fazendo a que melhor tu sente, a que melhor te traz paz, né? Uhum. Samara, essa época, assim, de transição, né? Da escola, do ensino médio, enfim, para a escolha de uma carreira, né? O que te levou a fazer direito, a estudar isso? O que te chamava atenção nessa área? Como é que tu escolheu, né? E aonde que você estudou? Assim, eu sempre desde pequena, assim, das minhas lembranças, eu sempre lembro da opção de ser advogada. Eu nunca tive outro intuito, assim, ser juíza, nada. Eu tenho uma lembrança muito, muito feliz até eu posso citar aqui, ele é Novelo, Sérgio Novelo, lá ali perto do Sobradinho, São Cristóvão. Uhum. É o pai da Bruna Novelo, Sim. que foi a minha amiga de infância também. Morava a Clarice, esposa dele, e o Sérgio. E ele sempre dizia assim, porque você vai ser minha secretária, porque eu era sempre... E eu disse, não, e se fosse outra coisa? E dele disse, não, então tem que ser advogada. Olha. E eu sempre tive isso, assim, até quero mandar um beijo para eles, é um carinho muito grande que eu tenho. E sempre foi assim, e até hoje, quando eles me encontram, eles dizem, mas realmente, se tornou advogada mesmo. E eu nunca tive uma segunda opção. Para mim, sempre foi essa. Uhum. Então, assim, quando faziam tempo de vestibular, pediam para a gente fazer
aquelas questões e perguntas para saber o que tu quer, qual que se adapta melhor para ti, os questionários, assim. E eu sempre tive essa convicção. Sempre. E tanto é que nunca prestei concurso público. Nunca me inscrevi em um concurso público para oficial de justiça em Porto Alegre. Fui até lá, mas acabei não fazendo. É? E eu, assim, nunca... Não é algo que eu sempre almejei, sabe? O meu privilégio sempre foi me tornar advogada, assim. E daí, quando eu me formei em 2016 pela UPF, eu fazia aqui, no Campus Sarandi. Eu trabalhava, logo no início da faculdade, eu trabalhava na revenda da Vivo aqui, trabalhei muitos anos, 4 anos, acho que é. Depois eu fui fazer estágio no fórum, fiz um estágio voluntário, um tempo ali. E daí eu estava na faculdade aqui. Então, em algumas matérias que não tinham aqui, por exemplo, direito previdenciário, que era algo que eu gostaria de fazer para o meu TCC, eu fui fazer em Passo Fundo. Então, eu conciliei, né, me formei em 2016 e me formei em janeiro, dezembro de 2016, peguei a ordem. Tanto é que eu peguei de manhã e de tarde eu estava fazendo audiência. Olha só. Tinha uma pauta, o defensor público, na época, que não tinha disponibilidade para fazer as audiências, e eu sabia que a minha data da OAB estava para pegar de manhã. E eu conversei com o pessoal e disse, já pode colocar meu nome para de tarde. E de tarde eu já estava fazendo audiência. E assim, hoje posso dizer que eu sou realizada profissionalmente no que eu escolhi, assim. E se me pedisse, eu escolheria 1000 vezes a mesma profissão. Tu identifica da onde vem isso, esse teu desejo, assim, por Eu acho ser que advogada? é por justiça. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu nunca concordei com a forma como as pessoas tratam os outros, ou que tudo... Na vida, tudo tu pode equilibrar. Mas eu sempre tive, acho que, esse instinto, assim, de... assim, além da justiça, eu acho que o fato de tu ser mais proativa, de tu resolver, de dizer assim, não, deixa que eu ligo, ou deixa que eu faço, ou deixa que eu compro. Então, essa atitude, eu acho que eu tive muito sempre comigo. E os meus pais sempre tiveram comércio, então eu acabei sempre precisando me desenvolver como criança, enfim, como adulta. Então, eu acho que eu senti desde pequeno, assim, esse prazer de ser, sabe? De mostrar, E querendo ou não, hoje eu encaro a advocacia como algo respeitado, né? As outras profissões também, mas falando do meu, né? Eu vejo que é uma profissão respeitada. Então, a gente, claro, existem situações, pessoas, enfim, mas num grande geral, acho que é uma profissão respeitada, sim. Você já entrou, então, no mercado de trabalho muito cedo, né? Já cursando, você já estava inserida no mercado de trabalho. Tu chegou a trabalhar em outros locais depois disso? Não, eu comecei a trabalhar com 16 anos, na revenda da Vivo. Era o Daniel de Domênico, de Constantino, ele tinha aqui. Então, comecei meu primeiro emprego aqui. Saí daqui, fui para o fórum, eu fazia estágio voluntário para mim conseguir ingressar. Fiquei um tempo ali no fórum, fiquei os 2 anos de faculdade que eu peguei eu entrei com 18, da Vivo, e 2 anos do fórum. Então, eu fiz um estágio no cartório, um estágio no gabinete da doutora Andréia. E daí, nesse intervalo ainda, eu fiz um tempo de escritório de advocacia. Quando eu saí da Vivo, que eu trabalhava voluntário no fórum, eu trabalhei com o Crele em advogados. Ali com a Jaque e com o Idone também, que são pessoas que me espelham, assim, que eu tenho um grande carinho. E depois que eu acabei de me formar, eu fui trabalhar com a Karina Toassa. Também uma excelente pessoa, me ajudou muito, né? E ali a gente abriu o escritório, ficou um tempo juntas, acho que foi uns 4 anos de sociedade, e eu saí dali porque eu fui embora. Daí eu fui morar em Araranguá, daí fiquei um tempo ali, abri um escritório em Torres. É um escritório em Torres lá que é pertinho ali do ladinho, né? Eu tinha família lá também. E depois eu acabei retornando para cá e daí... Você foi por motivos de trabalho ou... Não, motivo pessoal mesmo. Pessoal. Foi um motivo pessoal, daí fiquei lá um tempo e daí acabei retornando. E qual é a principal diferença, assim, de você trabalhar lá e depois retornar para cá? O que tu identificou, assim, que tem de principal diferença? Nós aqui podemos dizer que é interior, né? Sim. Do litoral para o interior aqui, o que tu nota, assim, de... As pessoas, as pessoas sempre brincavam muito comigo que aqui eu saía e dizia oi, 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 porque tu conhece muitas pessoas, então tu é comunicativa, eu sou uma pessoa comunicativa, eu gosto de conversar, gosto de agradar as pessoas, então tu mantém um vínculo de amizade, tu mantém um carinho. E cidades maiores, por mais que eu fiz, né, eu tenho até hoje, até fui num congresso agora, mês passado, encontrei a colega de Araranguá,
no Congresso em Bento. Então, é prazeroso isso, tu rever. Mas a cidade pequena, ela traz o acolhimento, ela traz o apoio, sabe? Aquela coisa assim, estamos de mãos dadas, vamos junto. E numa cidade maior tu não tem isso, né? E também longe da família, então tu acaba não tendo mais toda aquela bagagem que te dá segurança, né? Sim, o teu retorno também foi justamente por estar mais próximo da família, Sim, por motivo foi um particular? retorno pessoal também. Retorno pessoal e também conciliando o profissional, que acabei voltando. E, na verdade, eu acabei voltando meio que de surpresa, assim. Que daí foi quando, em janeiro de 24, eu fui conversar com o Matias, porque já era meu cliente, né, do escritório. E o Matias me disse, Samara, eu preciso que tu me ajude na FEISA. Eu disse, eu não tenho experiência nenhuma. Não, eu preciso que tu faça os contratos, que tu me ajude. Tá, Matias, então tá. Mas só até a FEISA. Isso era de janeiro até abril. E daí terminou a FEISA, né? Foi em maio, finalizou em maio. E daí ele disse assim, tu vai ficar por Sarandi? Eu disse, vou ficar. Daí acabei que fiquei e daí assumi também a CISAR, né? Mas com os olhos de FEISA também. Sair dessa seara, né, mais privada, eu diria, para uma associação, para um evento de grande porte, né, como é a FEISA, com certeza algo desafiador para ti na tua carreira, assim, como profissional. Muito, Ali, porque assim, era algo que eu nunca tive experiência, nunca trabalhei com feira, nunca organizei feira. Então, tu tinha a questão jurídica, lógico, que tu trabalha, mas a negociação, a prestação de serviço, tu fazer a contratação. Aí peguei o trem, sabe? E eu primeiro, quando o trem parou, eu entrei e fui. Sim. E eu só fui. E graças a Deus foi muito bom, foi muito gratificante. Tanto é que vamos fazer a próxima de 2026. Já estamos falando de FEISA 2026, né? Parece que acabou ontem esta. Sim. E já vamos falar, então, de FEISA 2026, que já está em andamento, né? Toda essa tratativa, essa negociação, vocês com muita agenda, né? Agora, com venda de espaços e negociações. Sim. Isso aí, agora a gente está, e daí, além de eu estar na associação também, até mandando um beijo lá para os meus colegas, um abraço, né? Para a minha equipe lá, que está sempre, pega junto comigo. Às vezes eles me dizem assim, ai, meu Deus, eu já virei secretária da Samara, mas... Porque eu atendo São José das Missões também, a prefeitura lá, eu sou assessora jurídica, e eu faço também trabalho como mediadora judicial nas comarcas de Erechim e de Marau. Então, acaba que a gente tenta conciliar, e daí tem a associação, que a gente tem mais de 400 associados, né? São 400 chefes que podem, né, ter esse contato direto contigo, te pedindo alguma coisa. Então, a gente tem a equipe, tem que pensar em vários setores, né? Tu tem que pensar em setor do comércio, tu tem que pensar em estratégia para o setor de serviços e assim vai. Que cada um tem a sua particularidade. Sim. E tu também tem que estar familiarizada, né? Sim. Com vários assuntos diferentes aí. Não, é várias questões que tu acaba precisando pensar. E por mais que a gente tenha uma diretoria e tudo, a diretoria também tem outras coisas, né? Eles também têm as questões pessoais e profissionais deles. Mas, com certeza, assim, são pessoas que diz que dá certo, porque quando tu tem a mesma energia, a mesma vontade, tudo flui, né? Então, não tem como dar errado. Então, a gente se dá muito bem lá. Eles entendem, às vezes, que eu não respondo, às vezes respondo tarde da noite, mas é porque não é por má vontade, é porque está trabalhando realmente em algumas outras coisas, né? Sim. Samara, antes nós até conversávamos sobre isso no off, né? Que ali na associação, na CISAR, você não presta só um serviço jurídico para a associação, né? Não é só para a CISAR em si. Todos que estão associados ali podem tirar suas dúvidas contigo, né? Daqui a pouco, eu tenho uma empresa, estou com alguma dúvida, também recorrem a ti. Isso é algo muito legal, muito particular também da associação, né? Sim, e eu digo que a associação hoje ela é uma vitrine, né? Porque antes, existia a Samara, mas a Samara que é advogada, se formou em direito, tem tal escritório. Mas agora tu tem uma responsabilidade maior, porque tu carrega algumas empresas, tu carrega histórias, né? Cada empresa tem uma história, a associação tem uma história, mais de 40 anos aí. Então, é muito grande, ela é gigante no sentido, assim, do que ela pode te oportunizar. E é como tu diz, tem tal empresa, às vezes está com uma dúvida, por mais que várias empresas já tenham os seus jurídicos, às vezes eles precisam uma troca de ideia, ou empresas menores, ou até prestador de serviço, que a gente tem também, sabe?
Então, sim, pode ser feito essa parte também comigo. E saneamento de dúvidas, né? Bem tranquilo quanto a isso. E uma coisa que eu noto também da CISAR, que eu acho muito legal, é essa troca de experiências entre todos. Porque vocês acabam saindo juntos, né? Então, a pessoa que faz o jurídico está fazendo comercial também, está fazendo o marketing junto ali. Então, tem toda essa troca de saberes também, né? Com a equipe. Sim. E tu tem que saber um pouquinho de cada coisa, né? Para também auxiliar, para poder ajudar. Ali os colegas, às vezes, a gente tem uma outra área, outro faz... Mas, às vezes, chega as meninas, Samara, como é que eu posso fazer assim, de uma forma... abordar de uma forma mais tranquila? Não, vamos tentar fazer por esse lado, ou vamos junto. Então, não existe hoje uma separação... Claro, a gente tem setores, né? Mas não que não significa que a gente não possa pegar junto. Tanto é que o presidente, o vice... tem as empresas deles, saem de lá, vão fazer outras coisas que seriam de capacidade de uma outra pessoa que está ali contratada para isso, né? Mas não é esse o viés. O viés é contemplar o máximo que tu puder de pessoas e tentar fomentar cada vez mais o comércio e seguir, né? Esse é o principal intuito hoje da associação. A gente fala bastante aqui no Falando com a Nossa Gente, da parte, né, profissional também da pessoa, mas como é que fica, eu até te pedi antes, dá tempo, Samara, aí, de conciliar tudo, como é que fica o teu lazer, assim? O que nos momentos em que, os raros momentos que tu tá, né, tranquilo, o que você gosta de fazer? Como é que é o teu relacionamento com amizades, enfim? Olha, depois que eu vim pra cá, né, então eu acabei me unindo a um grupo de solteiros até. Galera, sei que vocês devem estar por aí, alguém. Então, um beijo para vocês. A gente tem uma turma muito divertida, tá? A gente acaba saindo, fazendo jantas, festas. Então, é algo muito saudável. O que eu sempre me proponho? Do sábado ao domingo, né? Então, o sábado à noite, sábado à tarde, sábado à noite. E o domingo, durante o dia, eu não trabalho, assim. E mais finalzinho do domingo, já organizo para a próxima semana, né? Como tu disse, vários locais e que tu tem que ter compromisso com vários locais. Tu acaba se comprometendo com o teu trabalho. É você que coloca teu nome, então tu tem que ter uma organização. É algo que tu faz... Eu sempre divido assim, urgentíssimos, urgente e não precisa ser hoje, sabe? Porque a gente consegue dividir essas questões. Então, tu vai fazendo, aos poucos, tu vai organizando. Eu gosto muito de estar com os meus amigos, né? Com a minha família. É um hobby, assim, que eu gosto muito de estar em casa também, é o meu aconchego. Gosto de praticar corrida, então eu corro, assim, nos momentos que dá. E os finais de semana são esses, assim. Basicamente, eu tento me divertir, mas também descansar para a próxima semana. Importante, né? Equilibrando todos os pratos, né? Samara, tu comentou que tu era corredora. Sim, eu corria. Como é que foi isso? Sim, eu corria por muito... Eu comecei em 2022, final de 2022, 23 ali. E eu tinha um profissional, né, que treinava, então eu tinha uma planilha de treinos. Eu era bem organizada. Até final do ano passado, que daí não consegui mais, sabe? Hoje eu corro, mas assim, corro um pouquinho, eu paro. Tanto é que final de semana... tinha uma corrida aqui do Rotary e um amigo meu que morava aqui disse, como assim? Você não foi correr? Eu disse, não. É que tu não tem mais aquela preparação. Tu tem que ter boas noites de sono, tu tem que ter momento de tu se alimentar bem, tu tem que ter um treino focado, faça chuva, faça sol, tu tem que treinar, tu tem que seguir a planilha. Então, chegou um momento que eu não consegui mais, né? Mas pretendo, sim, voltar agora com esse frio. Vamos dar um tempo, né? Uns 2 meses ainda de férias. Mas pretendo me organizar assim e voltar, porque é algo que, para mim, mentalmente, me faz muito bem. Eu digo que é uma terapia gratuita, sabe? Sim. Então, eu me sinto muito bem quando eu corro, porque libera endorfina, né? E daí tu se sente muito, muito mais útil, assim, né? Samara, por várias vezes durante o nosso bate-papo aqui, você falou da tua família, né? Foi algo que me chamou a atenção, assim. O que tu traz de valores da tua família que tu pretende, que tu segue durante a vida ali, que tu pretende levar adiante? Humildade, eu acho que é algo que eu me considero e algo que eu pretendo sempre seguir como valor. E amor. Amor, eu acho que é uma das ferramentas que a gente mais... É um dos sentimentos que a gente mais tem que conservar. Que independente de qualquer situação que ocorra na tua vida, existe uma família, existe um aconchego, existe um lugar para te voltar. E tu pode não concordar,
muitas vezes com o que pensam, a forma como levam ou como decidem. Mas a família, ela tem que ter amor. E se ela tem amor, ela tem resolução, ela tem paciência, ela tem paz. Então, hoje, para mim, são 2 valores assim que eu pretendo sempre ter comigo. Como é que tu se imagina lá na frente, assim, no futuro? Quais são os planos que tu tem, os sonhos que tu ainda quer realizar, o que tu ainda quer fazer na vida, Samara? Ai, eu quero fazer muita coisa. Não, mas assim, eu não sou uma pessoa gananciosa, nem sei se eu tenho ambição, sabe? Eu pretendo, sim, terminar de concluir os objetivos, que é uma residência própria, né? Então, é algo que eu estou batalhando muito para ter. Eu gosto muito de viajar, então é algo que, para mim, eu quero conhecer o mundo inteiro, né? Nas proporções que puderem ser. Mas o que mais, assim, me deixa feliz mesmo é eu estar em paz, eu estar fazendo as coisas que eu gosto, estando com as pessoas que eu gosto. Então, se acontecer que tu tenha que priorizar alguns sonhos em prol de outros, eu vou fazer. Mas, assim, não tenho aquelas ambições diferentes Não, quero viver numa cidade pequena, né? Tendo as pessoas que eu amo perto de mim, podendo viver, sair, conhecendo culturas, pessoas, lugares, mas voltando e sabendo que aqui tu tem que voltar, tu tem que trabalhar, tu também tem que fazer a tua parte para ter um retorno. Então, não é algo assim, eu não sou uma pessoa tão sonhadora, mas eu tenho vontades. Vontades, eu acho que é algo que eu tenho, sim. Sempre para encerrar, Samara, a gente faz 2 perguntas. Uma até eu te pedi antes, né? Tu ficou meio confusa aí, que é a escolha da música, né? Uma música aí que você ou goste de ouvir ou queira dedicar, né? E também a outra pergunta para a gente encerrar a nossa participação hoje no Falando com a Nossa Gente é se a Samara lá de trás, a criança ou adolescente Samara, se ela sente orgulho da carreira que ela construiu, de tudo que ela já viveu, das experiências que ela teve. Tu pode dizer que tu sente orgulho de tudo que tu construiu até agora? Posso. E eu me orgulho muito da pessoa que eu sou e que eu estou me tornando. Porque a cada dia eu tento ser um pouquinho melhor do que eu fui no outro. E não significa que a gente não erra e que a gente não tenha defeitos. Tenho. E eu tenho defeitos que eu posso dizer assim, que até são sérios. Sou muito teimosa. Então, a pessoa que é teimosa, ela é difícil, ela é irredutível, sabe? Tu tem que trazer um bom argumento, tem que... Então, assim, mas, no geral, eu me orgulho, sim, porque eu me tornei um ser humano que tem a capacidade de amar, sabe? Que tem a capacidade de trazer leveza, de trazer paz para o outro, de ser séria quando precisa ser, de ser divertida. Então, sim, hoje eu me orgulho muito, muito, muito. E eu sempre digo assim, tem uma frase do Isaac Asimov, acho que é assim, eu não sei falar inglês, que na vida, ao contrário do xadrez, o jogo continua após o checkmate. Então, a vida é isso. Por mais que o jogo de xadrez te induza algumas questões que nem sempre tu ganhe, mas se tu puder dar o checkmate final e tu se sentir feliz, já valeu a tua vida. Porque de nada, e ninguém voltou aqui e sabe dizer exatamente o que acontece. Então, a gente só tem o agora. Só que o agora é muito superficial dizer, vivo o agora. Não é viver o agora, é viver com vontade, sabe? Com desejo de ser alguém diferente. E no fim é o que importa, né? Que a gente seja feliz e orgulhoso da nossa trajetória. Isso mesmo. Que legal, Samara. Muito bom conhecer um pouquinho mais da tua história. Não sei se tu já decidiu a música. Ai, Ali, bota um sertanejo aí, que eu mando um beijo para meus pais, pro meu irmão, pros meus amigos, meus colegas de profissão. Uma banda, uma dupla sertaneja que tu gosta de ouvir? Eu gosto de Bruno e Marrone. Bruno e Marrone. Gosto de Bruno e Marrone. Que, inclusive, fizeram bonito na feira, né? Bonito. Na Feiza do ano passado. Vamos botar aí, então, um Bruno e Marrone pra gente encerrar. Quero te agradecer, principalmente, né, por tu ter aceito esse espaço de bate-papo, de falar da nossa vida. Eu sei que não é fácil, né, a gente falar da gente, mas quero te agradecer muito por ter disponibilizado também um pouquinho do teu tempo para vir aqui visitar a Rádio Sarandi, conversar com a nossa audiência e que tu tenha muito sucesso aí na tua
carreira na tua vida. Amém. Obrigada, Ali. Obrigada, Rádio Sarandi, pela oportunidade. E sempre que precisar, estamos aí para conversar. Show, muito bem. Esse foi o Falando com a Nossa Gente de hoje, com o apoio de Iota Internet e também Sicredi. Você que fica no rádio pode acompanhar aí Bruno e Marrone, que foi a sugestão então da Samara de Quadros. E a gente segue com a nossa programação nesta tarde.